Mas vocês não vão vir por causa do sorteio, né? E as mulheres, que eu vi os homens olhando para o outro homem. Ó, se quiser pode vir. Tem que fazer dos homens também, né? Vamos fazer. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Amém. Eu tenho uma palavra para vocês hoje, poderosa, como sempre. Não tem como uma palavra não ser poderosa, né? Segundo alguns dizem, que o brasileiro só começa a funcionar depois do carnaval, né? Então a gente vai ministrando algumas coisas para depois do carnaval a gente entrar no... Falta uma semana para o carnaval, é isso? É uma semana? 2 semanas, né? 2 semanas. Nós temos uma palavra, meus irmãos, que nós recebemos como igreja, que esse é o ano da casa cheia. E nós precisamos entender o que significa essa palavra, e também nós precisamos entender a dispensação dessa palavra. Como que nós podemos viver essa palavra de maneira prática? Porque se nós não vivermos essa palavra de maneira prática, vai ser algo frustrante. É o ano da bênção, é o ano da aceleração, e parece que minha vida, em vez de acelerar, diminuiu. Em vez de eu ir para frente, parece que eu dei ré e fui para trás, né? Mas a gente precisa entender e compreender. E uma palavra que foi liberada, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Está em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 6, verso 10, não está no esboço, mas fala o seguinte: havendo, pois, o Senhor, teu Deus, introduzido na terra que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificasses, que tu não construísses, verso 11, essas casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchesses, e poços abertos que não abrisses, vinhas e olivais que não plantasses, e que quando comeres e te fartares. Então você percebe que o que está falando aqui nessa palavra é o seguinte, que você vai ter esse ano realmente casa cheia. Mas é interessante que uma coisa é você colher aquilo que você semeou, é você conquistar aquilo que você lutou. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo que, na verdade, nós vamos conquistar não o que nós semeamos, mas aquilo que o Senhor semeou. Ele está dizendo o seguinte: vocês vão ter casas grandes e boas, mas casas que vocês, na verdade, não construíram. Vocês não perderam o tempo de gastar o seu tempo construindo, guardando dinheiro. Na verdade, não. Vocês vão ter casas que vocês não construíram. Eu vou te dar. Essa era a promessa de Deus naquela época. Mas é interessante que essa promessa, na verdade, aponta para mim e para você no tempo que nós vivemos. O tema da palavra é essa: uma aliança maior. Eu não sei se você sabe... Para você ter, nós precisamos entender, tem muitas pessoas que eles olham o Velho Testamento e às vezes tentam colocar em prática o Velho Testamento na sua vida atual. E se você fizer isso, você vai ter sérios problemas, sérias dificuldades, porque a palavra de Deus é claro, ela fala do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os dois são palavras, mas o Velho Testamento aponta para a lei, e o Novo Testamento aponta para a graça de Deus. O que é lei? Lei é você querer viver nos dias atuais, da mesma forma que os antigos viveram, viver da mesma forma que o povo do Velho Testamento viveu. Então, por exemplo, isso é graça. Olha o que ele está falando para um povo. O povo estava saindo do Egito, o povo eles estavam saindo da escravidão. Nunca que eles imaginariam que eles iam ter casa, carro, dinheiro, promoção. Nunca que eles poderiam imaginar que eles teriam isso. Mas a promessa de Deus para eles era essa: vocês vão ter casas que vocês não construíram, vocês vão ter cidades que vocês nunca sonharam, nunca imaginaram. Vocês vão frutificar na verdade, vocês vão frutificar algo que vocês não semearam. E aí ele fala coisas boas, que às vezes você pode colher coisas ruins, mas ele fala que é coisas boas. E eu gostaria de compartilhar aqui um pouco hoje sobre o que essa aliança tem a ver comigo e com você, porque na verdade o ano de 2023 é o ano da casa cheia.
Nós estávamos aqui no culto da manhã, tinham mais de 100 pessoas, 110 pessoas, e o alvo é de nós enchermos o culto da manhã. E o alvo dessa aqui é multiplicar o culto da noite. Mas por quê? Mas isso tem a ver com você? Tem a ver com essa capacidade natural? Lógico que não. Isso tem a ver com aquilo que Deus deseja fazer através de você. E quando nós estamos aqui falando de aliança, da graça, nós precisamos entender que a aliança, a graça de Deus, ela só é entendida através de revelação, não através da mente humana. E hoje, nos dias atuais, só existem duas formas do crente viver: ou é através da lei, ou é através da graça. No Velho Testamento, na época de Davi, na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, só existia uma forma de viver. Qual que era a forma? Era a lei. Se você não obedecer todos os mandamentos, a maldição vai cair sobre a sua vida, você vai colher o fruto sobre isso. Mas hoje, nos dias atuais, existem duas formas de nós vivermos. Por que existem duas formas? Porque o Senhor te dá de liberdade, mas você precisa ter revelação. Qual é a melhor forma de você viver? É continuar vivendo como os heróis da fé viviam, ou viver da forma que o Senhor conquistou para você viver? E então viver aqui na lei, na verdade, é você viver com base nos critérios da lei, nos dias atuais. É você não usufruir daquilo que Cristo fez para você na cruz do Calvário. Quando era da rede dos jovens, muitas vezes nós fazemos apelos assim, né? Quem quer ser o homem segundo o coração de Deus? Vem aqui à frente. Alguém já fez um apelo como esse e vinha na frente chorando? Mas é interessante que quando você vem à frente e fala que eu quero ser um homem segundo o coração de Deus, aí você começa a perceber quem que era o homem segundo o coração de Deus. Aí você percebe, para ser um homem segundo o coração de Deus, você tem que ofertar como ele ofertou, você tem que lutar como ele lutou, você tem que guerrear como ele guerreou, você tem que ser corajoso como ele foi corajoso, você tem que matar um Golias, você tem que matar um leão, tem que matar um urso. Aí você começa a se ver e se comparar com Davi, você fala, não, eu não tenho condições de ser um homem segundo o coração de Deus, porque é muito distante, ou não? Ou você acha que você está próximo ali do Davizinho, do rei Davizinho? Você acha que você está próximo ali de Abraão, o pai da fé? Mas é interessante que, se você for ver em Hebreus 11, a palavra de Deus fala ali dos heróis da fé. E os heróis da fé, a palavra de Deus fala que eles tiveram uma conduta irrepreensível por conta por conta da conduta da fé que eles tinham. A palavra de Deus fala que eles foram ditos como os heróis da fé. Mas se você for ver a vida deles no final, um morreu martirizado, um morreu cortado ao meio, foi cerrado, cortou a cabeça e tal. Mas qual que é a diferença dos heróis da fé para você? Se você perguntar para mim hoje, pastor, você trocaria a sua vida pela de Davi? Você trocaria a sua vida pela vida de Abraão? Você trocaria a sua vida pela vida de Esther, as mulheres? Você trocaria a sua vida pela vida de Ruth? Você acha que ela é mais mulher do que você? Você acha que você é mais homem de Deus do que... Você acha que Davi é mais homem de Deus do que você? Você acha? Então você trocaria? Eu vou falar para você, eu não trocaria a vida que eu tenho hoje pela vida do rei Davi. Eu não trocaria o que eu vivo hoje pela vida de Moisés. Por quê? Aí eu falo da nova aliança, porque a palavra de Deus fala que, na verdade, os heróis da fé, eles fizeram tudo o que fizeram, mas eles não usufruíram daquilo que você usufrui. Eles não entraram na promessa. A palavra de Deus fala que qual a diferença da velha e da nova aliança? Não tem nem comparação. O que o novo é melhor do que o velho? Em tudo, em tudo. E aqui eu gostaria de falar para vocês, na verdade, algumas diferenças entre a velha aliança e a nova aliança, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, porque você precisa entender de que forma você deseja viver. E no final do ano de 2023, aquilo que você vai conquistar tem a ver com a forma que você vai viver. Ou você vai semear, aliás, ou você vai colher aquilo que o Senhor semeou para a sua vida, ou você vai semear, ou você vai colher aquilo que você semeou para a sua vida. Ou você vai conquistar aquilo que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário, ou você vai ter que trabalhar muito
para conquistar aquilo que você deseja conquistar com a força dos seus braços. E é interessante que se você vai perceber, você vai sempre, e viver na lei é dessa forma, é sempre algo cansativo, exausto, eu não consigo, aí você não sabe, será que eu orei demais? Será que eu orei muito? Será que eu servi muito? Será que eu ofertei muito? Será que, você sempre vai estar num ponto de interrogação, você sempre vai sair lá no campo da condenação. Mas nós precisamos entender que a dispensação que nós vivemos hoje, meus irmãos, é infinitamente maior do que aqueles homens viveram. Eu não sei se você usufrui, mas a palavra de Deus fala que eles sonhavam até ter um relacionamento com Deus que hoje você vive. A palavra de Deus que eles criam na promessa, nós vivemos na promessa. Eles criam no Messias que um dia viria, nós cremos no Messias que já veio. Então o relacionamento com Deus hoje, você com o Senhor, é infinitamente maior. Aquilo que Davi sonhava, aquilo que Moisés desejava, aquilo que Abraão falava, você pode viver. Eles não tinham condições de viver, porque não era a nova aliança, porque era o tempo da lei. E eu gostaria de compartilhar aqui algumas coisas. Na verdade quero compartilhar 4 ou 5. Hoje é ceia, né? É bom para refletir. Mas eu quero compartilhar 4 a 5 diferenças entre a nova aliança e a velha aliança. A velha aliança aponta para o Velho Testamento. E a nova aliança, a velha aliança aponta para o Velho Testamento, e a nova aliança aponta para o Novo Testamento, e você precisa entender qual que é a diferença de um para o outro. As duas são palavras de Deus, mas entre a velha aliança e a nova aliança, existe uma pessoa, Cristo Jesus, e Ele dividiu a história, ali começou uma nova aliança, e quando você entende e compreende isso, você olha para o Velho Testamento com uma nova ótica, você vai olhar ali e vai desejar, olha o que aqueles homens fizeram, não tinham o Espírito Santo, não desfrutaram da presença de Deus, eu agora muito mais, do que eu sou na verdade, eu tenho Deus como residente na minha própria vida. Eu gostaria de falar aqui alguns pontos. Primeiro ponto, entre a diferença da velha aliança e da nova aliança. A primeira, na velha aliança, Deus ficava irado com Israel por causa dos seus pecados, e na nova aliança, você foi salvo da ira de Deus. Romanos 5, verso 9, fala o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da ira. Meus irmãos, a primeira diferença que existe da velha aliança para a nova aliança, é que da velha aliança, na verdade, o povo de Israel, eles tinham medo de Deus por conta da ira de Deus. Porque, na verdade, Deus ficava irado por quê? Por conta dos pecados. Então, na verdade, o povo de Deus temia a Deus, como muitas vezes escreve na palavra, porque Deus sempre ficava irado. Mas por que Deus sempre ficava irado? Por conta dos pecados do povo. E por mais, a palavra de Paulo fala, por mais que eu tente fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse eu faço. Ele está dizendo ali, eu sou pecador, eu tenho uma natureza pecaminosa, e por conta do nosso pecado, a ira de Deus vem. Então a ira de Deus cai sobre quem? Sobre pecadores. Então a ira de Deus sempre vai cair sobre quem? Sobre o pecador. Mas a palavra de Deus fala que na nova aliança, nós somos salvos do quê? Da ira de Deus. Então, na verdade, o Deus que você serve hoje, Ele não se ira com você. Por que, pastor, que o Senhor, Deus, Ele não se ira conosco? Porque toda a ira que estava em Deus, foi jogada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Por isso que nós compartilhamos num jejum de 40 horas, que na verdade, no momento da grande tribulação, a ira de Deus não virá sobre você e sobre mim. Por quê? Porque a ira de Deus não pode vir sobre mim e sobre você, porque a
a ira de Deus já foi sobre Cristo Jesus, e por conta disso, na nova aliança, algo muito melhor, a ira de Deus não vem sobre você. Mas é interessante que muitas vezes nós vivemos com isso: Deus está magoado, Deus está irado, Deus está nervoso, eu fiz alguma coisa, Ele vai me pegar, vai. E quando você anda com pessoas que têm essa mentalidade, você sempre vai andar achando que de alguma forma Deus vai te condenar, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar na curva, Deus só está procurando uma oportunidade para te dar uma cintada. O que fala? E por conta da ira de Deus não estar sobre a sua vida, mas estar sobre a vida de Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que você não tem como ser condenado. Olha o que fala também aqui em Romanos 8, verso 1: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o que está falando aqui? E infelizmente, o que acontece? Está gravando, né? É que eu falo muito da minha mãe, mas alguns estudiosos, meus irmãos, eles achavam que o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento eram deuses diferentes, eram pessoas diferentes. Aí o pessoal achava que, por quê? Porque a diferença entre a forma de se relacionar de um testamento para outro é muita diferença. E tem até alguns comentaristas que falam que Deus do Velho Testamento estava mal-humorado. Então, quando estava mal-humorado, descia o cacete. Agora, o Deus do Novo Testamento, ele está bem-humorado, feliz da vida, está na conta no azul, casou. No Velho Testamento, ele estava procurando a corte. No Novo Testamento, ele casou, então está feliz da vida. No Novo Testamento, Velho Testamento, ele estava empreendendo, então estava mal-humorado, não tem dinheiro, multiplica, fornecedor pagou. No Novo Testamento, não, multiplicou o empreendimento. Então, parece que são pessoas distintas. Eu estou falando aqui, porque eu lembro quando eu era criança. O meu irmão mais novo, uma vez ele fez uma travessura, e minha mãe sempre falava isso: olha, cuidado, você vai cheirar o couro vai estralar na sua bunda, sabe aquelas ameaças? Então tem pessoas que acham que Deus é assim: cuidado, presta atenção, você vai cheirar o couro, olha a sua bunda, vai ficar vermelho, e ficava com essas mentalidades. E eu lembro que a minha mãe, ela pegou o meu irmão e deu uma... eu não lembro até hoje qual foi o que o meu irmão fez, mas a gente lembra da surra, essas coisas a gente não esquece. E aí a minha mãe foi lá e deu uma surra no meu irmão. Eu morava num sobrado, que eu e meus irmãos dormiam na parte de baixo, e meu pai dormia na parte de cima. Eu sei que ela desceu o cacete lá no meu irmão. O cacete é cintada, e deu uma cintada. Aí minha mãe desce para a casa de baixo, onde está eu e meu irmão mais velho. O que aconteceu comigo, meu irmão? Caímos no couro também. Pergunta por quê? Por que está apanhando? Não, está vendo o que seu irmão fez? Você precisa aprender a não fazer também. Foi misericórdia. Então tem pessoas, irmãos, eu estou falando sério, tem pessoas que acham que Deus age dessa forma. Ele está mal-humorado, esse dia ele não conseguiu namorar, então vai descarregar nos filhos. O filho teve nota vermelha, descarrega na esposa. Eu estou voltando do trabalho e não recebi aquela promoção, fui injustiçado, e eu dou o cacete lá na mulher. A mulher tá cansada lá porque o Juninho fez bagunça, o cachorro fez coisa que não devia ter feito, vai lá e a gente acha que muitas vezes Deus é dessa forma, e Deus não é. Mas a palavra de Deus fala que Ele era dessa forma, mas toda essa ira, toda essa mágoa foi lançada em Cristo Jesus. Então, na verdade, o Senhor, Ele não pode mais estar irado com você, porque toda a ira que um dia Ele teve sobre a humanidade, sobre os seus filhos, foi sobre Cristo Jesus. Então, quando você recebe Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, a ira de Deus não tem como vir sobre a sua vida, e por a ira de Deus não vir contra a sua vida, não tem como Ele te condenar, porque a ira vem contra o pecado, e a condenação vem por causa do pecado. Aí a ira não está sobre você, e a condenação também não está sobre você. Essa é a diferença do Velho e do Novo Testamento. É o primeiro ponto. Segundo ponto, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o sacrifício dos animais eram lembretes anuais dos pecados. Isso fala em Levítico. Mas na Nova Aliança, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Abre em Hebreus 8, capítulo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos lá. Como que era
na velha aliança. Na velha aliança, como que o homem deveria proceder? Todo ano ele teria que pegar um cordeiro. Todo ano ele deveria levar esse cordeiro, o sacerdote matava o cordeiro, e aquele cordeiro que era morto, na verdade, o sangue do cordeiro, na verdade, cobria o pecado do pecador durante um ano. Então, durante um ano, o homem, ou a mulher, ou a família, eles tinham paz. Qual que era a paz que eles tinham? A ira de Deus sobre a minha vida não vai vir. Por quê? Porque eu matei o cordeiro. Então, eu não vou ser condenado. O meu pecado já foi pago pelo cordeiro. Então o que é isso, meus irmãos? Então você imagina que todo ano eu deveria matar um cordeiro, porque se um ano eu esquecesse de matar um cordeiro, eu estava na lata, estava perdido, porque a ira de Deus viria sobre mim, porque a ira de Deus vem sobre o quê? Sobre o pecador. Mas a palavra de Deus fala que depois de Cristo Jesus ter morrido por mim e por você, a palavra de Deus fala sobre o seu pecado, eu jamais me lembrarei. Geralmente as pessoas usam esse versículo para ficar falando de maldição hereditária, que lá, se eu não me engano, em Deuteronômio fala que o Deus ele visa até a terceira e quarta geração de filhos para pais. Então o que ele está falando lá no Velho Testamento? Se hoje você usar droga, se hoje você assaltar, roubar, se hoje você matar alguém, se fizer alguma coisa de errada, gravíssima, a palavra de Deus fala que o seu filho vai sofrer com isso, o seu neto vai sofrer sobre isso, o seu bisneto vai sofrer sobre isso, e o seu tataraneto, nem sei como que já é, até a quarta geração. É isso que a palavra de Deus falava no Velho Testamento. Agora, eu acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em maldição hereditária para aqueles que não se converteram. Porque agora, deixa eu te falar, a palavra de Deus fala que Deus ele não se lembra dos seus pecados, ainda mais dos seus filhos, ainda mais dos seus netos. Então você acha que quando Deus, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, então o que a palavra de Deus está falando? Que dos seus pecados eu nunca vou te lembrar. Então uma das questões aqui, até parece heresia uma coisa dessa, né? Como assim, eu fiz tanta coisa errada e ele não se lembra? Não, ele não se lembra. Porque a aliança dele não foi com você, não foi comigo, a aliança de Deus foi com o seu próprio filho, e por isso ele fala sobre os seus pecados, eu nunca vou me lembrar. E quando você anda achando que Deus está sempre lembrando, você lembra aquele dia, você lembra aquela forma, lembra aquela coisa, lembra aquilo que você fez, meus irmãos, o que vai cair? Como que você vai cair? Você vai cair sempre em condenação, sempre você vai cair na frustração. Na época da lei era dessa forma, durante um ano você tinha paz, se eu levasse um animal para morrer pelos meus pecados. Agora na nova aliança, ele não se lembra mais dos seus pecados, não existe maldição hereditária sobre a sua vida. Se hoje você aceitar Jesus e reconhecer Ele como o único Senhor e Senhor da sua vida, o que o seu pai fez não tem mais influência sobre a sua vida, o que a sua mãe fez não tem influência mais na sua vida. Por quê? Porque ele não se lembra mais. Se ele não se lembra da sua, ele não vai se lembrar da sua mãe, da sua avó, sua bisavó, da sua tataravó. Por quê? Sobre o seu pecado ele não te lembrará, sobre as suas iniquidades eu terei misericórdia. Olha que coisa poderosa, até parece heresia, né? É bom demais. E eu quero convidar você a servir esse Deus, pelo amor de Deus. Não vamos ser aquele povo apaixonados por Deus, mas querer viver Deus da forma errada. Qual que é a forma errada? Da aliança. Eu preciso fazer alguma coisa para ser abençoado, eu preciso fazer alguma coisa para Deus ouvir minhas orações. Você não precisa fazer nada. O que Jesus fez já foi mais do que suficiente. E eu te convido a você a descobrir esse Deus maravilhoso. Irmãos, tem pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo, pequei, não sei o que. Eu falei: minha irmã, quem que é o pai da mentira? A palavra de Deus fala que é o diabo. Então ele sempre vai te lembrar do seu passado. E quando ele te lembrar do seu passado, você fala: olha, deixa eu falar uma coisa para você, o meu Deus não se lembra disso, e nem eu. E quando o diabo querer tentar te lembrar do seu passado, você lembra do futuro dele, que é debaixo dos seus pés. Ponto. Mas nós precisamos entender isso, meus irmãos, é adquirido como? É através de revelação. Mas dos seus pecados ele não se lembra. Dos seus pecados, maldição hereditária. E muitas vezes fala assim, eu não sei se você já viu alguém que fala assim, na mesma semana, bateu o carro,
A mulher está com doença grave. O Juninho repetiu de ano, foi mandado embora, sabe? Aí vem aquela pessoa, misericórdia, você já confessou seus pecados? Não, deve ter alguma coisa. Você lembra de alguma coisa que seu pai fez no passado, nas vidas antigas? Sabe, tem gente que tem essa mentalidade. Mas por quê? Porque no Velho Testamento era assim, na Velha Aliança é assim, hoje não é. Sempre a gente fica assim, não, eu fiz alguma coisa errada, eu devo ter feito alguma coisa errada, por isso que IPVA vem mais caro. Não é possível, eu saí do carro ali, sabe, tem pessoas ainda que esperam, não é possível, sabe, eles estão preocupados, eles estão na espera que aconteça alguma coisa ruim com a sua própria vida. Meu Deus, alguma coisa está errada, não aconteceu nada de errado comigo, não bati o carro, a minha esposa não brigou comigo, meu filho não tirou nota vermelha, eu não consegui pagar, sabe, já fica esperando, porque o que acontece? É uma mentalidade de lei. Dívida paga é dívida esquecida, e a nossa dívida foi paga com o sangue do Cordeiro. Terceiro ponto, a velha aliança, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas temporariamente, para uma obra ou para uma missão específica. Na nova aliança, o Espírito Santo é um selo que está sobre você, ela é a marca que está sobre você permanentemente. Como que era na velha aliança? Meus irmãos, só isso aqui é mais do que suficiente para você entender que você está numa dispensação muito melhor do que Davi, Abraão, Moisés e todo esse povo aí. Só nisso você entende que o que você vive hoje é muito melhor do que eles viveram. O que a palavra de Deus está dizendo? Como que era no Velho Testamento? A palavra de Deus fala que quando Deus desejava falar com alguém, Ele vinha nos reis, Ele vinha através dos profetas, Ele vinha através do sacerdote e falava através deles. E depois que falava, Deus saía. Porque naquela época Deus ele não habitava, Deus ele visitava. E aí o que acontece? Aí a palavra de Deus fala aqui na nova aliança, que na verdade o Espírito Santo hoje, ele habita em você. Ele não vem esporadicamente, não, ele habita em você. Uns usufruem mais, outros usufruem menos. Mas olha só o que fala em Efésios 1, verso 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fosse selado com o espírito da promessa, verso 14, o qual, o penhor da nossa herança. Olha o que está dizendo, que quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e você crê nessas três coisas, nessas duas coisas, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é selado sobre a sua vida. Quem tem fazenda, gado, está falando com o Miro ali, fazenda, gado, quando você tem uns gado, eu não sei como que é, quando você compra gado, compra vaca, essas coisas, eu lembro disso aí há uns 30 anos atrás, quando eu fui no sítio do meu avô. Aí como que eles faziam para marcar o gado lá? Eles pegavam, eu acho que era isso, um negócio de aço, provavelmente está com as suas iniciais, e colocava lá na vaca lá. O que é? Está selado, é seu. O que ele está falando aqui? Que quando você ouve a palavra da verdade, aceita o evangelho da graça, e seu coração crê nisso, o Espírito Santo te sela. E é interessante, olha o que fala no verso 14, verso 14, o qual o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? O que é penhorar? O que é ser fiador? A palavra de Deus fala, eu não sei se alguém aqui já alugou casa, apartamento. Hoje não é muito comum aqui, mas lá fora é muito comum. Você vai fazer um empréstimo muito grande, o que você faz? Você penhora a sua casa. A sua casa penhorada, o que significa? Se eu não pagar a dívida, a sua casa vai ser dada com o pagamento da dívida. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a penhora, é a certeza da sua salvação, é a certeza que ele habita em você. Por isso que ele fala, é o pendor, o pendor da nossa herança. Então, a certeza de que você já recebeu. Eles criam nas promessas, está ali, Jesus na cruz do Calvário. No Velho Testamento, eles criam naquele que viria. No Novo Testamento, nós cremos naquele que já veio. É diferente, nós estamos numa dispensação muito melhor, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo aqui, o que é? O Espírito Santo é o penhor, ele é o seguro fiança, ele é a certeza que a promessa de Deus virá sobre
sobre a sua vida, que o Espírito Santo não virá simplesmente como uma visitação, ele virá e virá morada. Só aqui, meus irmãos, só nesse ponto, é mais do que necessário você falar, aqui, só aqui você pode entender, a sua vida é muito melhor do que foram os homens da fé, porque você pode falar com Deus que eles falavam esporadicamente, e naquela época era o seguinte, era um rei, era um sacerdote, não, ele fala com todos, ele fala com todos. Você pode ser muito rico, você pode ser muito pobre, mas os dois vão receber. Você pode ser iletrado, você pode ter PhD em diversas faculdades, mas todos têm condições de ouvir. Por quê? Porque o Espírito Santo é a certeza, essa é a convicção. E é interessante, para nós fecharmos um pouco mais o conceito aqui, em Salmo 51, verso 11 e 12, fala o seguinte: não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Verso 12: restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Volta lá para o verso 11. Olha que tem muitas pessoas que leem esse salmo e quer aplicar esse salmo na sua vida atual hoje. Não existe isso, meus irmãos. Mas por que Davi ele falou, não repulses? O que ele está falando? Não jogue fora. Não me jogue fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aí depois ele fala, restitui a minha alegria. Por que ele está falando aqui? Porque naquela época, como eu falei para você, o Espírito Santo não habitava. O Espírito Santo ele visitava. Por isso que Davi falava, não tire de mim, não me jogue da tua presença, não tires o teu Espírito de mim. E no final o que ele fala? Restitui a minha alegria, porque Davi sabia que a alegria não estava nos palácios que ele tinha, a alegria não estava nas mulheres que ele havia conquistado, a alegria não estava nos seus filhos, e não estava em coisas naturais, a alegria dele estava na presença do Espírito Santo. Então toda vez que o Senhor de alguma forma vinha sobre a vida de Davi, ele tinha uma alegria tão grande, que não se comparava com mulher, com casa, com dinheiro, com nada. Tem pessoas que hoje falam, eu preciso de alegria. Meus irmãos, a alegria do Senhor é a sua força. A palavra está dizendo que aquilo que Davi temia, você nunca vai temer, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo está com você todos os dias, e essa é a sua maior alegria. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é seus filhos, não é uma casa, não é uma promoção, não é sua mãe, não é seu pai, é a presença de Deus. E Davi falava, restitui. Então não tem como você hoje querer aplicar isso na sua vida. Não tem como você falar para Deus, não saia da minha presença, Senhor, restitui. Não tem como, porque Ele já está aí. Isso é questão de revelação, isso é questão de entendimento, isso é questão de queimar no seu coração. A alegria que você precisa está aí, a força que você precisa está aí, a convicção que você precisa está aí, não está em outro lugar. Aí para confirmar um pouquinho mais, em 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une com o Senhor é um só Espírito. Então a palavra de Deus fala que não tem mais como separar você de Deus. Pastor, e se eu pecar? Você leva o Espírito Santo junto. E se eu fazer? Você leva junto. Mas olha o que fala lá em Hebreus 13,15. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Põe o versículo para os irmãos ler. Aí você lê assim as palavrinhas, Hebreus 13:5. Então você percebe, tem muitas pessoas que pegam esse versículo do Salmos 51, olha só o que fala no finalzinho, aqui é Deus falando, de maneira alguma te deixarei, e nunca te abandonarei. Então, não faça a oração de Davi. Davi fez aquela oração porque ele vivia naquela dispensação. A sua oração é outra, Senhor, obrigado, porque no meio de tanta adversidade, a sua paz reina no meu coração. Obrigado porque eu tenho força para permanecer, eu tenho força para lutar. Aquilo que eles não podiam pedir, você pode pedir. Aquilo que eles temiam, você não teme. E é interessante que tem muitas pessoas que pegam o Salmo 51 como base para falar, eu pequei, o Senhor me riscou do livro da vida.
Eu pedi perdão, o Senhor me escreveu no livro da vida. Eu errei, o Senhor me apagou do livro. Sabe, como se o Senhor ele tivesse ali com uma caneta, um papelzinho e põe Michel. Michel errou, remove o Michel. A Priscila errou, remove a Priscila. A Priscila se arrependeu, escreve a Priscila. O Aderbal errou, remove. Sabe, como se Deus fosse escrivão. Aí acabou o papel, põe agora. Não existe isso, meus irmãos. Mas muitas pessoas elas tentam aplicar isso na sua vida atual, não existe. Qual que é a diferença de Salmo 51 até 1 Coríntios 6,17? A diferença é que nesse meio tempo existia um homem, foi o mediador, ele foi o nosso fiador, que chama-se Cristo Jesus. Ele veio e morreu por mim e por você, e por conta disso ele é um com você hoje. E a palavra de Deus fala, por conta disso ele nunca mais vai te deixar. Essa é a diferença. Olha o que fala. Em Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessa. O que é essa base? Com base na velha aliança. O que ele está falando? Que com base na velha aliança, as suas promessas são superiores. O que ele está falando? Que Jesus é o quê? É o mediador da superior aliança. Irmãos, por que ele é o... Aí você fala assim, pastor, mas e se eu... Tem pessoas que só vêm no culto e na ceia. Tem pessoas que só vêm no culto quando está bem. Tem pessoas que só lembram de Deus quando está passando por dificuldade. Senhor, me ajuda, e ele lembra de Deus. Olha só, o que eu estou falando para você. Se hoje você sair daqui do culto e decidir, eu só vou voltar no culto no final do ano, o Senhor está falando que a presença de Deus vai continuar? Vai continuar. Não tem como tirar, não tem como remover. Por quê? Porque a aliança que Deus fez não foi com você. A aliança que Deus fez foi com Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que não mente, Ele é o Deus, o dono de todas as coisas. Mas a aliança que Deus fez, Ele fez com o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Então a aliança é entre Jesus e o próprio Deus. Quando você está em Cristo Jesus, que é o mediador. O que é o mediador? Ele que está mediando a conversa entre você e Deus. É Ele que está mediando. Jesus falou assim, precisa pagar um preço. Precisa pagar um preço. E todo mundo pecou. E sobre o pecado há um preço, a condenação. E a condenação é a morte. E quem que era o mediador aqui? Era Jesus. O que Jesus fez na mediação? Pode deixar, eu morro por todo mundo. E se eu morrer por todo mundo, você está com ele? Se você morrer por todo mundo, eu estou com todo mundo também. Se eu morrer, se eu morrer, você coloca toda a sua ira sobre a minha vida e você aceita eles? Aceito. E a palavra de Deus fala que Jesus foi o mediador. E por conta disso, a ira de Deus foi sobre Jesus. A promessa de Deus foi sobre Jesus. E a palavra de Deus fala que por conta disso, Ele nunca mais deixou você. E a palavra de Deus fala que quando você aceita Jesus, o que acontece? Hoje Ele habita em você. Hoje, no Velho Testamento era visitação. No Novo Testamento, o que a palavra de Deus fala? Que nós somos a habitação. Ele veio para morar. Ele veio para habitar. Ele não veio em tempo esporádico. Você vai acordar com a cara emburrada, fechada, mas Ele está lá. Você vai acordar feliz da vida, Ele está lá também. Você vai acordar tendo dívida, Ele está lá. Você vai acordar tendo dinheiro para pagar, Ele está lá também. Você está lá no dia mal, Ele está lá. Você está lá no dia bem, Ele está lá também. Não tem como separar, porque aqueles que se unem ao Senhor é um só Espírito. Por quê? Porque Jesus é o mediador. Então não tem a ver com você. Pastor, você está falando que se eu pecar fazer uma coisa muito feia, fazer uma coisa muito grave, eu vou continuar tendo Ele na minha própria, inserido em mim? Vai. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, preste muito bem atenção. O seu pecado não é o seu pecado mais perverso que você imagina, que você já tenha cometido, não é o suficiente, não tem poder suficiente de apagar as promessas de Deus sobre você. Não tem como, pois essa é a promessa. Quarto, na velha aliança, a fidelidade era um problema, e na nova aliança, antes de ler o quarto, abre em Hebreus 7, 21, 22, para você entender um pouco melhor o que estava falando de Jesus. Olha só, mas
Mas este, com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus, se tornando o quê, meus irmãos? Se tornando o quê? Então, se você errar, eu não consigo, porque tem pessoas que não gostam de pagar dívida. E se você não pagar a dívida, o que acontece? Ele paga. Não, na verdade é o seguinte, ele já pagou. Não é que ele vai pagar, ele já pagou. Fique tranquilo, que se você não conseguir pagar, está pago. Ele foi o fiador. Quarto ponto, na velha aliança, a fidelidade era um problema. E na nova aliança, a fidelidade não é o problema. Olha o que fala em 2 Timóteo 2,3. 2,13, desculpa, 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Irmãos, você vê isso no Novo e no Velho Testamento. Moisés falando: olha, você tem que fazer isso. O que o povo falava para Moisés? Pode deixar, eu vou cumprir tudo. No dia seguinte já tinha errado um monte de coisa. Você não tem como ser fiel em todas as coisas. Você pode falar, pode deixar. Alguém aqui já fez alguma promessa para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe? E no dia seguinte não. 3 horas depois ela está quebrada a promessa. Eu lembro que a minha esposa falava: você promete para mim que nós nunca vamos brigar no nosso casamento? Eu olhava assim, eu querendo casar, eu falei: prometo, nunca vamos brigar. 2 dias depois estamos lá brigando, não quero falar com você, não quero falar comigo. Mas o que a palavra de Deus fala? Que mesmo nós sendo infiéis, porque qual que era o problema na velha aliança? O problema na velha aliança era a nossa infidelidade. Por mais que eu gostaria de ser fiel, eu não tinha força. Por mais que eu estou falando, eu não vou te trair, eu traía. Por mais que eu estou falando, eu vou pagar, eu não pagava. Por mais que eu falava, eu vou chegar cedo, eu não conseguia chegar cedo. Aí a palavra de Deus fala: mesmo você sendo infiel, eu vou continuar sendo infiel, porque senão eu estou negando a si mesmo, é a minha natureza. Você está falando: pastor, então quer dizer que eu posso ser infiel? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que quando você conhecer e ter revelação de uma aliança que é superior à velha, você vai querer ser fiel. Você sempre vai querer ser fiel, porque o amor de Deus constrange a você a viver um nível superior aos demais. Esse é o poder do Evangelho. E para nós encerrarmos o 5º ponto, os filhos de Israel não poderiam entrar na presença de Deus. Onde estava a presença de Deus? Somente o sumo sacerdote podia fazê-lo, somente uma vez por ano, no dia da expiação. Em Levítico 16, eu acho que é verso 2 e 3. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O que está falando aqui? A palavra de Deus fala, meus irmãos, que uma vez por ano eles poderiam entrar na presença de Deus. E se eles entrassem na presença de Deus de forma errada, com pecado, de alguma forma, a palavra de Deus fala: vai morrer. Por isso que o Senhor está falando para Moisés: fala para Arão não entrar, porque se ele entrar, vai morrer, porque não estava preparado o suficiente. Isso era na velha aliança. Não era qualquer um que podia entrar na presença de Deus, não era qualquer um que podia falar com Deus. Por isso, quando Deus aparece lá no Monte Sinai para Moisés, todo mundo ajoelha, porque é medo de morrer. Ele é um Deus terrível, é a ira de Deus. Mas a palavra no Novo Testamento qual que é? Abre lá sua Bíblia em Hebreus 14:16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acheguemos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual que é a diferença da velha e da nova? Para você entender um pouquinho melhor, a palavra de Deus fala que quando Moisés ele viu a sarça, o que Deus falou para ele? Não pise, não entre, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Em outras palavras, Moisés não era santo, e se ele pisasse, ele morreria. Aqui que fala aqui em Hebreus: entre na minha presença.
ousadamente, confiantemente. Olha a diferença, no Velho Testamento, não entre, não vem. Se você entrar, você vai morrer, porque você não é santo. No Novo Testamento, na Nova Aliança, que ele está falando, entre. No Velho, saia, porque você vai morrer. No Novo, entre. Quando você entra, você vai ter vida. Na Velha Aliança, quando você entrava, você morria. Olha a diferença de uma para outra. Fique, agora você entra. Fique, senão você morre. Na Nova Aliança, venha ousadamente. O que é venha ousadamente? Não pense duas vezes em falar. Eu não sei se aqui tem pais aqui, sabe quando você, aquele dia que está feliz, vou namorar, vou, não sei o que, você é jovem, um dia você vai ter isso, e tem filho, aí tem que fechar a porta lá fechar a porta do quarto, porque os filhos quando entram, eles entram ousadamente, eles já entram pulando na cama, e eles não podem ver certas coisas. O que ele está falando? Você tem que ser como esse filho. A porta sempre vai estar aberta. A porta da geladeira está lá para você comer. Entre ousadamente. Antigamente eles temiam porque eles iriam morrer. Hoje não, você tem que temer porque você não vai perder a vida. Quando você entra, você tem vida. Antigamente você não podia entrar para morrer. Hoje não, você entra para ter vida. Você vê que são coisas diferentes. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Hoje nós vamos ceiar. O que nós... Vai ser o louvor? Canadá além do sangue. Eu gostaria que você se levantasse. Nós vamos ceiar hoje. Mas eu gostaria que você ceiasse com essa mentalidade, com esse entendimento. Hoje você vive numa dispensação muito melhor, que vai além da sua imaginação. Presta atenção, presta atenção. O que é viver na lei? Você, para viver na lei, não precisa ter revelação, é entendimento. Se eu trabalhei, eu ganho. Se eu não trabalhei, eu não ganho. Se eu estou com dívida, o credor pode me cobrar. Se eu não estou, o credor não pode me cobrar. Você não precisa ter entendimento. Agora, para você viver na graça, você precisa ter revelação. O que é graça? É você receber aquilo que você... É você não receber aquilo que você merecia receber. E o que é graça também? É você receber aquilo que você jamais poderia receber. Eu sei que muitos aqui no ano 2022